Boa noite, meus irmãos. Deus derrame sobre nós a sua graça, seu amor, compreensão. Nós vamos dar início ao nosso estudo bíblico nesta noite. Vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 110. Salmo de número 110 da palavra de Deus. Livro dos Salmos, o Salmo de número 110. Salmo de número 110. Salmo de número 110. A palavra do Senhor, queridos, vai nos dizer assim, este Salmo de Davi. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo, domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo, no dia do teu poder, com os santos ornamentos, com o orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, e no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. De caminho, bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Amém, irmãos? O Senhor vai apontar para Cristo Jesus, vai falar realmente que Cristo é o sacerdote do Senhor, que senta à sua direita para salvar, para julgar, realmente para sustentar, amparar o seu povo e conduzir o seu povo à vitória. E vitória, claro, queridos, falando de uma vitória celestial, trazendo às nossas vidas realmente a ação de que o reino de Deus inicia em Cristo Jesus, o qual nós participamos, e a compreensão clara de que eu e você precisamos viver para a honra e para a glória do nome do Senhor, sabendo que este Deus sustenta as nossas vidas. Assim, queridos, eu quero convidar você a curvar a sua cabeça e a orar ao Senhor neste momento, que nós possamos realmente refletir sobre a sua palavra nesta noite. Senhor, obrigado por nos trazer à tua casa nesta noite, com o intuito de aprender, com o intuito, Senhor Deus, de somarmos cada dia mais a tua palavra às nossas vidas e podermos, Senhor Deus, viver de forma agradável ao Senhor. Nós somos limitados, ó Pai. Somos pecadores. E nós precisamos do Senhor. Precisamos que a tua graça, o teu amor seja abundante nas nossas vidas, nos fortalecendo e nos dando paz aos corações. Visita, Senhor Deus, os enfermos. Visita, Senhor Deus, os nossos queridos, amigos, familiares que enfrentam dores, limitações, problemas. Põe a sua mão, sendo a sua vontade misericordiosa, ó Pai, cura de forma sobrenatural. Sendo, Senhor Deus, o Senhor dê tratamento adequado, cirurgias. Quando não, ó Pai, o Senhor console os nossos corações. Sabedores que o Senhor está realizando o teu querer e tem um propósito eterno, ó Pai, em tudo isso. Por isso, põe a tua mão sobre cada um de nós. Fortalece as nossas vidas. Nos dá entendimento da tua palavra. Purifica-nos, ó Pai, santifica-nos, ó Pai. Nos faça cada vez mais homens e mulheres do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, hoje nós estamos entrando no nosso último estudo, no último passo, porque nós estivemos estudando um ciclo realmente de estudos aí com a temática que era ídolos do coração. Falamos de vários ídolos, trabalhamos várias coisas que o nosso coração produz e que tomam o lugar de Deus, nos desviando do caminho do Senhor. Hoje, queridos, nós vamos caminhar para esse encerramento falando do senhorio de Cristo. O que é isso? Porque o que nós vamos ter e manter no nosso coração é um cuidado, e esse cuidado só pode estar nos braços, na mão do Senhor e na palavra de Deus.
e compreender que se o Senhor, se Cristo, não for o Senhor das nossas vidas, se os nossos olhos não estiverem fitos nele, certamente desviaremos, criaremos ídolos e não adoraremos, não louvaremos, não seremos autênticos cristãos. Por isso, queridos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Filipenses, epístola aos Filipenses, capítulo de número 2, Gálatas, Efésios, Filipenses, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 5 ao versículo 11. Gálatas 2, do versículo 5 ao versículo 11. Desculpa, Gálatas não, Filipenses. Olha eu já trocando os nomes das pessoas. Filipenses 2. Ok? Do versículo 5 ao versículo 11. Filipenses. Diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, irmãos? Bom, hoje o nosso tema é o senhorio de Cristo. Veja, Cristo, Jesus Cristo, ele é Senhor. É isso que o texto está nos afirmando. Veja, nós estamos proclamando e exaltando o nome de Deus, porque Jesus Cristo é o Senhor. É uma frase muito citada, é uma frase simples, é uma frase muito copiada, e ela traz aqui uma importância tão grande que dificilmente ela vai poder, por exemplo, ser exagerada. Diz, acho que eu exagerei nessa definição. Eu acho que eu compreendi, eu falei, eu coloquei ela de uma forma a mais do que poderia. Diz, não, todo exagero não consegue evidenciar esta importância. Quando a gente olha para o versículo 11 do nosso texto, ele justamente vai fazer a confissão de fé, realmente, da igreja primitiva, da igreja cristã. Ela é a mais antiga, por exemplo, apontando para o nosso credo apostólico, que vai dizer, e toda língua confesse que Jesus Cristo realmente é Senhor, para a glória de Deus Pai. Uma confissão de fé. Eu estou confessando diante não só dos meus ouvintes, nesse caso aqui Paulo, mas de todos os crentes, ou para todo mundo, em todos os lugares, que realmente Cristo é Senhor de todas as coisas. Confissão aponta e traz o credo, onde nós afirmamos realmente a nossa fé. Que é que nós estamos falando sobre o conteúdo, então, dessa frase? Porque ela vai trabalhar que este conteúdo é uma verdadeira bomba. É como se jogássemos uma bomba que detona dentro dos nossos corações, dentro das nossas mentes, dentro das nossas vidas, todos os ídolos do coração. E se o Senhor Jesus Cristo, veja, Ele é Senhor de todas as coisas, Ele é Senhor de tudo, Ele é inclusive Senhor da minha vida. Por isso, o conteúdo não é apenas espiritual, mas ele também vai ser verdadeiramente político, ele vai ser revolucionário, porque nós estamos falando de um desafio. Qual que é o desafio, queridos? Desafiar qualquer tipo de poderes constituídos dentro da nossa época, dentro do nosso coração, e entender que eles estão submetidos ao poder e à vontade de Deus. Não a nós, mas ao Senhor. Não a nossa vontade, não o nosso querer, mas a vontade e o querer de Deus, que é exercido dia a dia nas nossas vidas. Veja, nós estamos falando de 2000 anos atrás.
Nós estamos falando que eles, há 2000 anos atrás, ousaram, tá, proclamar a palavra Senhor. Em grego, seria Kyrios, em grego. Eles ousaram confessar que Cristo Jesus é realmente Senhor. Diante de quem, queridos? Diante de César, o imperador de Roma, dizendo: olha, César, você está em segundo lugar, porque quem está em primeiro lugar é Cristo Jesus. Cristo é o Senhor, Cristo é o grande imperador, Cristo é o grande Deus de todo este lugar da minha vida, e somente a Ele eu vou me curvar, somente a Ele eu vou realmente honrar, somente a Ele eu vou me submeter. Tá? Eis aí a razão que surge a expressão loucos. Abra lá, 1 Coríntios, capítulo de número 4. 1 Coríntios, capítulo de número 4, o versículo 10. 1 Coríntios, capítulo 4, olha aí o versículo 10. 1 Coríntios 4, versículo 10, diz: nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes, vós nobres e nós desprezíveis. Olha só como é que interessante a força da expressão, porque nós desafiamos a todos e nós somos chamados de loucos. Loucos por quê? Porque nós anunciamos o Senhor, o verdadeiro Kyrios, o verdadeiro Senhor de todas as coisas. Veja, naquele tempo não era César o grande, o poderoso realmente de Roma, mas era o carpinteiro Jesus, judeu, que fora executado na cruz por ordem do império. Ele sim é o verdadeiro Senhor. Olha só como é que é interessante. Por que isso? É que você possamos realmente observar que lá naquela época, apenas os criminosos de alta peculiaridade, quer dizer, de grande falta, eles sim realmente eram crucificados. Tá certo? Então veja, ele olha para nós e diz: quem não era cidadão romano era crucificado. Somente aqueles que não eram cidadãos romanos. E de alto terror para a sociedade. Um grande problema para a sociedade. Então ele vai dizer que os seguidores desse homem, chamado Cristo Jesus, eles tiveram a ousadia, olha só como é que é interessante, tiveram a ousadia de sair por toda a parte, anunciando que Cristo iria ressuscitar dos mortos. Primeiro, dizer que Cristo Jesus é Senhor de todas as coisas, desafiando realmente o governo daquele tempo, que achava que ele era o Senhor, vindo até mesmo da parte de Deus, ou falava da parte de Deus, ele era o grande Deus do qual ele precisava ser idolatrado. E ele diz: olha, este homem que foi crucificado irá ressuscitar, ele vai vir dos mortos. Veja, um anúncio realmente que até hoje ecoa, até hoje ele é relembrado. Jesus, o Messias, não é apenas um milagreiro, que está solucionando os problemas das pessoas, como se fosse o gênio da lâmpada. Lembra do gênio da lâmpada? Você quer a lâmpada, esfrega, aparece, e diz: olha, eu te dou, conceder 3 desejos. E depois desses 3 desejos, ele vai voltar para a lâmpada. Como se ele resolvesse os seus problemas, como ele estivesse lá, na hora que você quisesse, precisasse dele, você iria lá. Ele diz: nada disso. Está dizendo que Cristo Jesus, ele é Senhor. Tá? Isso realmente é o que nós queremos enfatizar na temática, quando a gente fala do senhorio de Cristo. Cristo, ele é Senhor. Tá? Veja, isso parece simples, mas ele é Senhor mesmo. Não tem dificuldade nisso. Mas veja, é desafiador e também ele é exigente para quem possa imaginar. Pensar no Cristo, que morreu na cruz, que ressuscitou, e ele é Senhor de todas as coisas, soberano sobre todas as coisas. Tanto que nós vemos nos dias de hoje esta ação de tentar e de buscar, de alguma forma, destruir o cristianismo e acabar com o cristianismo, com essa fé realmente em Cristo Jesus. A gente olha para Filipenses, que é o texto base,
Veja, ele vai trabalhar, ele vai lidar aí em poucos minutos, falando do quê? Da beleza, falando da singeleza, que é realmente a ação de termos vidas revitalizadas no poder e na graça realmente de Deus. Quando a gente olha para Filipenses, está falando do quê? Da cidade de Filipos. Filipos tinha uma congregação realmente cristã que recebe cartas dentro de um contexto social, econômico e político que está no Império Romano. Poderoso, grande, cheio de exército, protegido. Quer dizer, naquele momento ele era muito forte, certo? Muito forte. Onde é que Filipos estava? Está localizado na região da Macedônia, no nordeste da Grécia. Então a gente já consegue olhar que é na Grécia, Macedônia, lá tem uma cidadezinha chamada Filipos. O livro de Atos, por exemplo, vai relatar os acontecimentos dramáticos, tá? Que vão envolver na organização daquela comunidade cristã, tá? Naquela cidade. Se você depois marcar aí para você ler, é Atos capítulo 16, do versículo 11 ao versículo 40. Ele vai contar para você como é que foi realmente a ação de colocar ali uma igreja cristã, fazer ali uma comunidade cristã. Quando nós lemos a carta, nós vamos ver os conflitos que estavam acontecendo. Veja lá, você está aí no capítulo 4, Filipenses, capítulo 4, olha agora os versículos 2 e 3. Filipenses, capítulo 4, versículos 2 e 3. Filipenses 4, versículo 2 e 3. Vai dizer assim, ó: rogo a Evódia e rogo a Síntique, pensem concordialmente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Nós olhamos aqui, nós vamos ver o quê? Primeiro, que Evódia e Síntique, duas irmãs, eram membros daquela igreja e estavam se destacando, porém, o trabalho delas, o destaque delas, começou a gerar o quê? Desentendimento. Elas haviam se desentendido. Por isso ele vai tratar, ele vai dizer, Paulo vai exortar, olha, ajude elas, porque elas precisam se entender. Pouco antes, Paulo já havia feito um apelo emocionante para que a igreja do Senhor, ela compreenda que ela precisa estar o quê? Em unidade cristã. Você está aí em Filipenses? Olha aí o capítulo 1, os versículos 27 a 30. Vai dizer assim, ó: vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça, no tocante a vós outros que estáis firmes, em um só Espírito, como em uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendo o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Então ele olha e vai realmente tratar e dizer, irmãos, ou nós andamos numa mesma unidade, falando a mesma coisa, pregando a mesma coisa, ou senão nós vamos estar sempre divididos, e por isso o apelo realmente para que Evódia e também para que Síntique, elas estejam unidas e não estejam mais brigadas. Queridos, nós como igreja precisamos dar exemplo de humildade, mas não a humildade nossa, mas a humildade de Cristo Jesus em nós. A igreja, se ela não tiver a unidade, ela deixa de existir, ela não vai estar, e nem muito menos vai viver, e nem muito menos terá o poder e a autoridade divina sobre as suas vidas. Exemplo, Mateus 28,
18. Mateus 28, 18. Ele diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, olha só, falando para a igreja de Deus, falando para o povo de Deus, que está vivendo com o Senhor, crendo, testemunhando, que está realmente dia a dia em uma mesma unidade de espírito, de fé, de palavra. Ele diz, aproximou e falou, toda a autoridade realmente me foi dada no céu e na terra. Então, se nós queremos falar, viver com autoridade, pregar a palavra de Deus com autoridade, nós precisamos estar o quê? Diante do senhorio, realmente, de Cristo Jesus. A experimentar esse cuidado maravilhoso. Veja, queridos, o que nós precisamos fazer? Abrir mão de tudo. O que é que nós precisamos fazer? Nos humilhar diante de Cristo Jesus. Para que Ele, Cristo Jesus, nos exalte. Porque nós temos um ditado que diz que todos aqueles que querem se exaltar, todos aqueles que se acham alguma coisa, todos aqueles que pensam ser mais do que são, ele diz que muitas vezes o que vai acontecer é cair, é realmente destruição na sua vida, é realmente desmoronar todas as coisas. Então não pense nada além daquilo que você é. Tome muito cuidado aí com isso. Joia? Então veja, Filipenses 2, do versículo 9 ao versículo 11, o que é que ele traz para a gente? Ação realmente de Deus, o senhorio de Deus sobre todas as coisas no céu e na terra. E ele diz assim, olha, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então está todas as coisas debaixo do senhorio, do poder, da autoridade divina. E se você quer ter esta autoridade, ter este poder, vivenciar isso de forma plena, completa, dia a dia na sua vida, ele te chama a se submeter, humilhar diante do Senhor, buscar ao Senhor, realmente se quebrantar diante de Deus. Veja, a teologia reformada, ela vai usar o texto de Filipenses, certo? E, claro, outros também mais, para falar o quê? De dois estados de Cristo. Veja, o primeiro de humilhação e o segundo de exaltação. O primeiro de humilhação é os versículos 6 e o versículo 8. Então nós estamos falando de Filipenses 2, dos 5 ao 11. O primeiro estado de Cristo é o estado de humilhação. 6 ao 8 diz assim, ó, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. É a humilhação realmente de Cristo Jesus. E a segunda coisa é a sua exaltação, dos versículos 9 ao versículo 11, que diz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Veja o que é que nós estamos afirmando, tá? Que Jesus Cristo é Senhor. É isso que nós estamos afirmando. E veja, é claro, é evidente que não há como esgotar a ação de que Cristo é o Senhor de todas as coisas, e esse é o propósito, é estudar, mas nós não vamos conseguir esgotar este assunto. Ele é maravilhoso, ele é fabuloso, ele vai muito além do que nós podemos buscar, tentar definir, realmente estudar e falar, tem muito mais coisas aí. Então, a partir de hoje, o que é que nós queremos trazer? Algumas reflexões para nós. Algumas quantas? 3 reflexões. Nós queremos falar de um Senhor que exerceu o seu senhorio de uma forma diferente. Depois nós queremos falar de um Senhor que exerceu o seu senhorio de uma forma completa. E aí nós terminamos
falando que um Senhor que exerceu o seu senhorio na vida pessoal de cada discípulo. Hoje, queridos, nós vamos dar o primeiro passo diante disso que nós trabalhamos, evidenciando esse senhorio, olhando para Filipenses, olhando para a relação disso com aquele tempo, que é trazer que ele, o Senhor, Cristo Jesus, exerce o senhorio de uma forma diferente, tá? Como primeiro passo. E quem te lembra? Texto de Filipenses. Veja, diz que antes de ser exaltado, Jesus foi o quê? Humilhado. É isso que o texto está realmente trazendo para nós. É isso que o estudo mostra para nós. Que Cristo, antes de ser exaltado, foi humilhado. Então, essa argumentação, Paulo traz dizendo o quê? Que Cristo Jesus assume, por isso, uma postura de servo. Então, eu tenho que aprender a servir. Veja, ele trabalha essa postura de servo. Ele aponta para uma encarnação. Cristo Jesus, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, e ele diz, obedientemente ele se encarna, tá? Mostrando aqui, a partir disso, a vida humana de Cristo Jesus. Cumprindo também, queridos, a palavra do Senhor. Veja, os evangelhos são unânimes em dizer que Jesus foi um servo. Se você rapidamente olhar lá, Marcos, capítulo de número 10, versículo 45, ele vai dizer assim, ó, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então ele olha para nós e diz, peraí, você acha que o Senhor, quando veio ao mundo e encarnou-se, ele veio e disse assim, bom, agora me sirva porque eu sou o rei, porque eu sou o Messias, porque eu sou o Filho de Deus, porque eu sou o próprio Deus, porque eu sou Cristo, o Messias, então eu quero sombra e água fresca e Coca-Cola gelada todos os dias? Ele disse, não, meu papel aqui é servir. O meu senhorio me conduz a ser um servo. Certo? Veja, nas vésperas, por exemplo, da sua execução, ele se humilhou a ponto de lavar os pés dos discípulos. Se você olhar para o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1 ao 17, você vai ver, já estava perto ali, realmente, da condenação, perto de ser realmente pregado na cruz, e ele vai chamar e fazer um ato de humilhação, o ato de servo. Ele está dizendo, olha, eu, como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, estou aqui lavando os seus pés, para que vocês entendam. O papel de vocês é servir, e não acharem, não pensarem que vocês são grandes, todos poderosos, e que as pessoas estão aí para vir até vocês e se quebrantar, e servir e fazerem o que realmente vocês quiserem. Então veja, Lucas diz que o mestre se posicionou junto aos seus discípulos, não como quem manda, mas como quem serve. Tá? Lucas, capítulo 22, do versículo 24 ao 27, 22, 24 a 27. Vai dizer assim, queridos, olha só o texto, veja, eu estou ao lado para servir, não para ser servido. Lucas 22, de 24 a 27. Lucas 22, de 24 a 27. Diz assim, queridos, olha, suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhe disse, o rei dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados de benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois, qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é o que está à mesa? Pois no meio de vós, eu sou como quem serve. Como se estivesse dizendo assim, olha, se vocês querem estar à mesa, eu uso um caminho diferente. Eu vou servir.
Esta é a posição de Cristo Jesus diante dos seus discípulos. Veja, ele compreende que o seu tempo já está realmente a se findar. E ele diz: eu vou, e vocês não podem de maneira nenhuma serem soberbos, altivos, subir na sua cabeça, serem arrogantes diante de todos, achando que o papel de vocês aqui agora é ser servido, porque vocês têm poder e autoridade. Ele diz: não, vocês têm que servir. Queridos, a lição, então, extraída destes textos, ela é muito clara, caminhando aqui para o nosso final. Jesus, olha, ele é um Senhor diferente. Por que ele é um Senhor diferente? Porque ele não quer ser servido, ele veio para servir. O ensinamento dele é servir. Então não é porque eu sou isso, é porque eu sou aquilo, é que eu sou diferente dos outros, e os outros têm que olhar para mim com um brilho nos olhos e dizer: o que você quer? Está precisando de uma aguinha? Está precisando de alguma coisa? Ele diz: não, sirva. Esse é o seu papel. O seu papel é servir realmente para que as pessoas creiam, saibam, proclamem a palavra de Deus, realmente vivam ao Senhor, e você seja esse exemplo de humildade. Jesus, veja, ele não se posiciona como um explorador das pessoas, como um dominador dos seus seguidores. Você não vê isso. Você não vê ele subindo, por exemplo, num trono e querendo que as pessoas carreguem ele realmente para cima e para baixo. Você não vê ele entrando e espera que as pessoas o aplaudam. Ou entrando ali, por exemplo, com uma coroa, entrando com uma beca grande, de repente ali, uma capa arrastando, dizendo realmente da sua majestade, ou um tapete vermelho para que ele entre. Você vai ver nele a questão de um modelo de servo. Veja, é isso que ele quer. Ele chama as pessoas para servir igual a ele. Ele apresenta um modelo, certo? Porque ele liderava o seu povo servindo. Então, o servir de Cristo lidera. O servir lidera. Esse que nós estamos enfatizando. A ação de eu compreender, eu estou pronto a servir. Realmente, o meu irmão em Cristo Jesus faz de mim um líder segundo a vontade de Deus, um líder segundo o coração do Senhor. Parece até uma contradição, não é? Nos tempos de hoje, você falar que o líder precisa servir, porque o mundo de hoje não trabalha isso. Mas Cristo, o maior líder que já existiu, até tem um livro falando sobre isso, a postura dele não foi de arrogância, dizer assim: olha, vem até mim e façam as coisas para mim. Peraí, deixa eu fazer para você. Deixa eu te mostrar como é que é. Deixa eu te evidenciar qual é a postura. O exemplo é servir. O exemplo realmente é de comprometimento com a palavra, com a vontade, com a obra de Deus. Tanto que 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21, vai ressaltar este exemplo. Pedro vai ressaltar. Se você for lá, achou Apocalipse e voltou, você vai encontrar Pedro. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. Olha só. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. Diz assim, irmãos: portanto, para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos o quê? Exemplo para seguires os seus passos. Ele está dizendo: se for para alguém sofrer, que sofra você. Como assim? Para que isso? Porque esse foi o exemplo que Cristo deu. Quando foi para sofrer pelos pecados, ele disse: calma, o meu povo, para os meus filhos amados, eu vou pagar este preço. A ideia de servir, a ideia de estar pronto a estar lá, servindo, fazendo, cumprindo aquele papel. Agora, a gente tem que entender que esse é um desafio. É um desafio tremendo, difícil, queridos. Veja, seguir ao Senhor, tá? Ter realmente nas nossas vidas a mesma atitude de Cristo é um grande desafio, tá? Servir. Tá? Por isso, Gálatas capítulo 5, versículo 3.
a gente poder finalizar hoje. Gálatas 5, versículo 3. Gálatas 5, versículo 3. Então, veja, se é um desafio ser servo, nós encerramos com Gálatas 5, 3, compreendendo isso, trabalhando o quanto isso é necessário, uns para com os outros, em amor realmente aos outros. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Gálatas 5, versículo 13. Diz assim, irmãos: porque vós, irmãos, fosse chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Por isso Cristo exerceu um senhorio e foi senhor de uma forma diferente. O caminho de todo senhor é querer ser servido na hora que ele quer, da forma como ele quer. O caminho de Cristo é: eu amo os meus filhos, eu sirvo para que eles aprendam, para que eles vivam, para que eles obedeçam, mas eu não quero dominar no sentido de mandar sobre eles, no sentido de os explorar. Mas eles são meus amigos, e eu sou capaz de morrer como morri por cada um deles. Então ele chama a nossa atenção e diz que o Senhor, ele é servo. Sendo servo, certo? Ele nos dá o exemplo para que eu e você nos tornemos servos. E nós nos tornemos servos uns dos outros por amor. Amor a Deus e amor ao próximo. E aí nós lembramos realmente do fechamento disso com o resumo dos 10 mandamentos, que diz: amar a Deus acima de todas as coisas, porque eu amo a Deus e eu amo o meu próximo como a mim mesmo. Eu sou capaz de ter a mesma postura que Cristo teve. Por isso é um grande desafio. Que abrir mão, nos abnegar e viver e ser servo dos outros é realmente somente no poder, na graça e na direção de Cristo. Ter o mesmo exemplo que Cristo teve. Amém, irmãos? Diante dessas primeiras coisas, alguma dúvida, uma pergunta, ou algo que chamou a atenção, os irmãos gostariam realmente de trazer, falar? Tranquilos aqui, que Deus seja louvado. Semana que vem nós vamos encerrar esta lição, encerrar este ciclo de mensagens, falando aí desse senhorio de Cristo Jesus, que está nas nossas vidas e que nós precisamos ser servos. Vamos orar, queridos, encerrando assim? Senhor, obrigado por este tempo aqui na tua casa, de ouvirmos a tua palavra, de estudarmos a tua palavra, de refletirmos, Senhor Deus, sobre temáticas que atingem, Senhor Deus, o nosso coração, por nós sermos limitados e frágeis, por compreender, ó Pai, que a tua palavra exige de nós uma postura correta, uma evidência clara de que o Senhor é o dono de todas as coisas, mas nos deu um exemplo de amor pelo próximo, maravilhoso e grande. Nos ajude a termos esta mesma atitude de sermos servos, úteis para a tua honra e para a tua glória. Quebranta as nossas vidas e nos faça fortes. Usa, Senhor Deus, o teu povo na sua obra, no teu querer, sempre, Senhor Deus, nos dando condições de praticar a tua boa obra em todo o tempo. Fortalece o teu povo, sustenta a nossa fé, Senhor Deus, nos devolve aos nossos lares protegidos, cuidados e amparados pelo Senhor. Nós oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, queridos, pela sua presença. Que Deus o abençoe.